De volta e agora para conversar sobre a nossa família, em especial com quem tem crianças em casa. Todo pai, toda mãe, todo cuidador de um pequeno deveria saber o quanto a primeira infância ali até os 7 primeiros anos de vida são determinantes para todos nós. Nós adultos, aliás, somos muito reflexo do que a gente viveu lá na nossa infância. E uma das coisas que mais nos transformam em adultos com muitos problemas emocionais é o chamado estresse tóxico na fase da nossa infância. Já ouviu falar sobre isso? Eu não tinha não, mas ela sugeriu o assunto porque chega muito no consultório e a Luana está chegando então para contar mais, até para saber se não está acontecendo na sua casa e você nem está sabendo, né, Lu? Então, vou começar te perguntando o básico, né? O que é o estresse tóxico na primeira infância? Boa tarde, Elaine. Isso mesmo, Elaine. O estresse tóxico precoce, né, na primeira infância, é quando a criança ela vive situações estressantes por um período prolongado de tempo, sem ter o acolhimento, sem ter o apoio de um adulto. O que acontece é que o cérebro, né, ele começa a aumentar muito o nível dos hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina. Com o tempo, esse cortisol passa a ser corrosivo para o cérebro, causando sim lesões. E o que Então, é? muitas famílias acabam acreditando que o estresse é só quando a criança sofre um trauma, por exemplo, mas não, a maneira que a gente cria o nosso filho, a maneira como a gente o educa, também contribui para esse estresse. Para o pessoal de casa visualizar, por exemplo, se uma criança assiste sempre os pais brigando toda a vida, se ela sofre bullying na família ou fora, é uma situação sob pressão constante, né? O que mais que pode estar acontecendo nas famílias que a gente nem sabe que é um estresse tóxico? Exatamente, Laine, o ambiente, né, diz muito. Então, por exemplo, uma das causas do estresse tóxico na primeira infância é o quê? É o castigo, as punições, as ameaças, toda e qualquer situação aonde a criança, né, ela não tenha um apoio de um adulto, são situações que podem sim causar essas lesões, né? E a gente está falando mesmo de uma modificação da arquitetura do cérebro da criança. Um sintoma que a criança possa estar dando que está com isso, ou que pode estar começando, e como é que eu salvo meu filho nessa hora, né? Então, Laine, uma dica que eu costumo dar para as famílias é que as crianças que sofrem, né, com esse estresse, elas são aquelas crianças que elas estão o tempo todo hipervigilantes. Então, às vezes, a mãe chega perto para falar alguma coisa, a criança toma um susto, né? A criança parece que está o tempo todo ali reativa, esperando que alguma coisa ruim pode acontecer com ela. Esse já é um sinal que a nossa educação, ou seja, a maneira que eu estou me relacionando com o meu filho, pode sim estar prejudicando o desenvolvimento dele. E isso vai causar sérios problemas, principalmente lá na fase adulta, Laine. Que problemas seriam esses para o pessoal identificar e já começar a cuidar dos pequenos desde agora? Sim, transtorno de ansiedade generalizado, eu vou ter uma maior propensão a desenvolver a depressão, o toque, e eu, enquanto adulto, eu vou ter uma menor resposta ao estresse do ambiente. Então, muitas vezes a gente acha que agora na infância, né, a maneira como eu estou educando o meu filho, então meu filho é aquela criança extremamente obediente, ele tem medo, eu falo uma vez e ele já corre, me obedece. Cuidado, porque lá na frente a gente pode ver as consequências dessa educação tradicional. É claro que essa conversa merece muito mais tempo, mas pelo menos a gente conseguiu plantar a semente de você começar a olhar para isso aí em casa e na família. Ufa, já valeu a nossa conversa de hoje, né? Um bom Isso feriadinho, mesmo. né? Um bom feriadinho para você aí, vai entrar em férias um pouquinho essa semana, mas semana que vem tá com a gente? Na outra semana, que eu vou estar de férias, na próxima segunda. Então tá bom, bom descanso, Luana. Obrigada pelos assuntos incríveis que você Um traz pra beijo, gente, tá? querida. Tchau. Beijo, tchau, tchau.